Eu vejo qualquer livro, mas qualquer coisa, autor premiado, me dá um tédio, assim, meu Deus do céu, que coisa mais juvenil, o prêmiozinho, assim, bobagemzinha. Olha aqui, eu só gostaria de ganhar o prêmio Nobel para recusar. Isso sim, me daria uma grande satisfação. Poxa, poder recusar o prêmio Nobel, você fez o Sartre, né? Mas só que eu faria com mais estadalhaço, né? Vamos começar pelo começo, Elis Regina. Apareceram o Chico Buarque. A minha gente pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Eu não posso ter feito uma coisa e você ter feito outra completamente diferente, pela simples razão que nós somos a mesma pessoa. Eu no presente e você no passado. Eu estou contando uma coisa que aconteceu comigo no passado. E no passado eu era você. Será que você não entendeu ainda? O estilo do edifício é o eclético e aí você vê elementos de Art Nouveau e do neoclássico. Então você tem todos os andares de trabalho e ali no último andar você tem um pergolado que faz com que o edifício se destaque na paisagem mesmo quando você está ali do outro lado do Vale do Anhangabaú. Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas ao Metrópolis. Jornalista, dramaturgo, poeta, tradutor, humorista, chargista, Cunha Júnior, não é o Cunha Júnior, Milor Fernandes, que foi muitos, todos eles geniais, 70 anos de produção intensa até a morte em 2012. Agora eu pergunto para você, como mostrar tudo isso num único espaço? Não dá. Não dá, né? Praticamente impossível. Bom, a partir do acervo, que reúne mais de 6 mil desenhos, além dos arquivos pessoais do artista, o Instituto Moreira Salles, então, fez a exposição Milor Obra Gráfica. Quando eu nasci, um anjo incompetente, com uma das asas partidas, tentando inutilmente se manter no ar, me ordenou, imitando Drummond, com voz gaga e articulação deficiente, que eu me tornasse desenhista. Vai, Milor. Vai ser guache na vida. Ele tem uma frase sobre si próprio que é: enfim, o escritor sem estilo. Que é uma frase falsa, porque ele tem um estilo muito marcado, mas ele é um cara que trabalhava em muitas frentes. Ele tinha essa coisa de não ficar confortável com a definição como artista. Em muitas entrevistas ele se definia como jornalista, né? Política é inescapável. Para um jornalista, não há como fugir da política. Esse primeiro núcleo, que a gente chamou de Brasil, é onde tem o lado mais político do Milor e onde as pessoas vão encontrar os desenhos que ele fazia acompanhando o cotidiano. Um período que está muito representado aqui, que tem muitos desenhos, é o período da ditadura militar, onde ele se opôs deliberadamente. E quando a gente escrevia essas coisas, os militares se sentiam muito reprimidos, sabe disso? Os militares se sentiam amedrontados, com medo que a gente invadisse a casa deles com essas palavras destruidoras. E a gente se divertia muito. A gente tem um super interessante que é a democracia relativa, Isso. Né? Essa crítica dele, né? Isso, esse é de um período de uma abertura democrática que ele já questionava, né? Então a democracia sendo vista através da janela e no interior é uma coisa um pouco capenga, né? Pif e Paf, o laboratório. Esse núcleo é dedicado à participação dele no Cruzeiro, que foram 19 anos. Era uma página dupla que ficava no meio da revista Cruzeiro, a revista Cruzeiro, que era um sucesso enorme e que teve, onde o Milor ele ganha uma visibilidade enorme e ele ganha muitos fãs. É ali onde ele se torna uma celebridade mesmo na época. Eu acho a popularidade uma coisa extremamente vulgar.
outra coisa elitista, mas eu acho extremamente vulgar. Não quero ser conhecido na rua, não. Esse terceiro núcleo, que a gente chamou de condição humana, é onde estão as piadas e o lado um pouco mais filosófico do Milor, onde ele aborda temas das relações humanas. Quando você chega em casa de madrugada e sua mulher nem reclama, é porque já é tarde demais. Esse eu acho particularmente cruel. Você me empresta os seus 20 anos se não vai usar eles hoje de noite? Esse núcleo a gente chamou de A Mão Livre, a representação de céus, a representação de bichos e algumas piadas que ele fazia com aí sim, obras de arte. Como a Guernica. Como a Guernica, que ele faz a versão dele, que é a Guernica 1 minuto antes. Esse núcleo, que é o último da exposição, é dedicado a essas autorreferências do Milor. Então ele usava isso o tempo todo, ele fez, por exemplo, a assinatura dele centenas e centenas de vezes. Tem uma parte curiosa que são autorretratos com lâmpada. Ele sempre colocava uma lâmpada, a ideia, né? Ele tendo a ideia. Sobretudo as frases políticas, né? As frases de cunho político são muito atuais, né? Não sei se é porque ele era um gênio ou porque o Brasil não mudou nada. Acho que um pouco das duas coisas. Tem uma que ele falou que voltou à baila ultimamente, né? Que era o Brasil tem um enorme passado pela frente. E com o incêndio do Museu Nacional do Rio, a gente acha que nem o passado mais a gente tem pela frente. A gente não consegue mais nem repetir os erros, porque a história desses erros foi queimada. Se ele tivesse vivo hoje, nesses tempos políticos estranhos, eu diria, como é que será que ele estaria desenhando e reagindo? Isso é impossível de saber. O que a gente sabe é que o Milor sempre foi oposição, porque ele mesmo dizia que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Agora o Emmy, maior prêmio da televisão americana, que completou 70 anos, anunciou os melhores da temporada 2017-2018. E o nosso colaborador Tony Góes fala dos principais vencedores. Essa semana que passou, nós tivemos mais uma entrega do prêmio Emmy, que é meio que o Oscar da TV americana. Esse ano, ao contrário de outras vezes, a Academia da Televisão deu uma variada. Ela que costuma premiar os mesmos programas e os mesmos atores todo ano, dessa vez ela deu uma espalhada nos prêmios. Por exemplo, na categoria de série cômica, que já há muitos anos, primeiro teve vários anos seguidos de Modern Family ganhando o troféu, depois vários anos da série VIP. Dessa vez, Modern Family não foi indicada e VIP nem chegou a ter temporada, porque a atriz Julia Louis-Dreyfus está se tratando de um câncer. Então ganhou uma novidade, ganhou The Marvelous Mrs. Maisel, uma série da Amazon Prime Video sobre uma dona de casa dos anos 50 que resolve fazer carreira de stand-up comic. My life fell apart today. My husband left me. I have to leave. I don't understand. You. I have to leave you. You should do stand-up. Bob Newhart's got a set of these at home. Essa série levou nada menos que melhor série cômica, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro e melhor direção em série cômica. Fez meio que uma rapa na categoria. Outros atores que nunca tinham ganho também finalmente foram chamados ao palco, né? Um deles é o Henry Winkler, que é uma lenda da TV americana, e Bill Hader. Os dois ganharam, respectivamente, como coadjuvante e ator principal da série Barry, da HBO. Action. I don't know what to say. Wow. The acting class made me feel really good. I feel really motivated right now. These are professional actors. Nas séries dramáticas, mais uma vez deu Game of Thrones. Depois de não poder concorrer o ano passado, dessa vez Game of Thrones ganhou de novo e vai ganhar com certeza o ano que vem, quando vai ter sua derradeira temporada. The Handmaid's Tale, que foi a grande favorita do ano passado, dessa vez só levou os prêmios menores.
Entre os atores, achei muito justa a premiação da Claire Foy, que ganhou como a Rainha Elizabeth II na série The Crown, inclusive porque ela vai sair na próxima temporada, vai ser substituída por uma atriz mais velha. E entre os atores ganhou finalmente Matthew Rhys, da série The Americans, que acabou de terminar. Então foi um Emmy mais variado e, no meu entender, mais justo do que em outros anos. Thank you so much. It means so much. I had something memorized. Bom, além de cinema, eu também gosto de séries, né? Gosto muito de Game of Thrones, mas não concordo com o prêmio de Game of Thrones. Acho que a 7ª temporada, por exemplo, foi a pior de todas. Não deveria ser a premiada do ano, na minha opinião. Acho que Handmaid's Tales, o conto da Aya, né? Aqui no Brasil, é uma série muito mais pertinente, muito mais importante para esses tempos sombrios que a gente está vivendo e deveria ter sido premiada também. Eu, pessoalmente, espero que Game of Thrones, no ano que vem, não vire só um fanservice, uma série que agrade os fãs e surpreenda os fãs no seu ato final. Tá bom? O criador dos festivais da música popular brasileira, produtor musical e nosso companheiro da Rádio Cultura FM, Solano Ribeiro, acaba de relançar o livro Prepare Seu Coração, em edição revisada e atualizada. Prepare Seu Coração, Histórias da MPB, é um livro das memórias de Solano Ribeiro, histórias que ele guarda com carinho desde o fim dos anos 60, época em que criou os festivais da música popular brasileira. José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e subiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Eu resolvi trazer para o Brasil uma coisa parecida com o Festival de San Remo, né? Não foi o festival que fez a música brasileira, foi a qualidade da música brasileira que fez o sucesso dos festivais. Uma coisa que teve muita importância foi exatamente o fato de ele ter acontecido num momento muito sério, muito grave, onde existiu uma censura brutal no Brasil e os compositores, enquanto puderam, de certa maneira, eles deram um drible na censura e na repressão, até que chegou o AI-5 e que terminou e deixou esse buraco, onde entrou essa música vulgar que toma conta do país até hoje. À frente dos festivais, Solano revelou muitos artistas. Vamos começar pelo começo, Elis Regina. Apareceram o Chico Buarque. A minha gente sempre pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Explodiram Alegria, Alegria, do Caetano Veloso. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Domingo no Parque, do Gilberto Gil, e quem ganhou naquele ano foi o Edu Lobo. Depois eu fiz um festival também, que foi produção independente, onde apareceu a TT Espíndola. Eu acho que hoje em dia o festival não tem mais sentido, mas existe a possibilidade de você colocar um formato para novos cantores e compositores. E agora vamos de arte na rua? Eu gosto, tira a gente da caixinha, do cotidiano, né? É para ver, para refletir, para sentir. E quem está passando pelo Largo da Batata, na região oeste da cidade, pode curtir tudo isso. A Mostra 3M de Arte, ela está na sua 8ª edição e desde o ano passado a gente ocupou o espaço público para repensar a relação da arte com a cidade. Então, esse ano nós temos aqui 6 trabalhos artísticos. A arte não está mais ocupando só os museus, a arte pode estar em qualquer lugar e a arte não é mais algo simplesmente contemplativo.
Essa mostra tem uma característica muito especial de convidar para interação. Tem um muro que, se as pessoas quiserem interferir, escrever, tá lá o convite para elas fazerem. Tem a água, né, para além da reflexão toda de beber, né, e os espelhos para gravar, para tirar o celular. E é o segundo ano que a gente traz para o Largo da Batata. Aí sim, uma outra inovação de trazer para o céu aberto, com a possibilidade de uma garoa como hoje, ou com sol, mas deixando ali para a população, quem está passando para pegar um ônibus ou para quem realmente vem aqui experimentar a arte. A gente acho que vive esse momento de é preciso continuar já acho que há alguns anos, acho que estando em São Paulo, eu acho que é uma condição muito de São Paulo, eu vejo, eu sou daqui, então assim, eu posso falar para alguém que é daqui, que vive esse cotidiano de você meio ter que seguir apesar de tudo, mas eu acho que agora a coisa ficou mais aguda ainda, pensando num contexto maior que é o Brasil, e a gente está muito próximo das eleições, esse contexto político está muito bagunçado, então eu acho que esse é preciso continuar ganha uma relevância maior ainda, e que eu acho que pode ser interessante ele estar aqui nesse momento. E é muito legal, porque envolve, tipo, o que todo mundo gosta, sabe? A própria imagem, fotos. Você esperava isso hoje? Não, a gente veio por uma coisa totalmente diferente e achou uma coisa que acho que até mais legal do que a gente ia fazer hoje. Muda, principalmente hoje, que tá um dia feio assim, a gente acha que vai sair de casa e não vai fazer nada de diferente e aí se depara com tudo isso, bem legal. E depois de 8 anos de reformas e restauros, o primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo é reaberto. Inaugurado em 1924, com 50 metros de altura, 12 andares, mais a cobertura, o Sampaio Moreira só foi ultrapassado 10 anos mais tarde pelo edifício Martinelli. Agora o prédio é sede da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. O edifício ele foi construído por encomenda de um comerciante, que era o Sampaio Moreira, que era um momento na década de 20 que o centro começou a ter uma verticalização muito voltada para salas comerciais. O prédio tinha 180 salas que eram alugadas principalmente por profissionais liberais. Inclusive, o arquiteto que fez o projeto, que foi o Cristiano Stockler, ele teve depois o seu escritório aqui. Lembra um pouco os prédios de Nova York, e acho que a Secretaria da Cultura estar num prédio histórico, tombado e tão importante, faz todo sentido e principalmente mostra, né, nosso compromisso com a preservação do patrimônio, porque não adianta só tombar um imóvel e deixar ele fechado. O estilo do edifício é o eclético, e aí você vê elementos de Art Nouveau e do neoclássico. Então você tem todos os andares de trabalho e ali no último andar você tem um pergolado que faz com que o edifício se destaque na paisagem, mesmo quando você está ali do outro lado do Vale do Anhangabaú. O edifício ele ficou fechado até 2010, quando ele foi desapropriado, já com a finalidade de ser sede da Secretaria de Cultura. Em 2012, começam as obras de restauro e de adaptação do edifício. Aqui a gente tem ar-condicionado em todas as salas, você tem rede de lógica, cabeamento para internet e tudo mais, com muita gente trabalhando, enfim, com equipamentos, aqueles que demandam várias tomadas, e a gente conseguiu fazer toda essa adaptação respeitando as características originais do edifício. Tem um andar aqui que foi restaurado exatamente como ele era na época da sua construção. E esse andar vai ser aberto à visitação, então os passeios turísticos pelo centro que passam por alguns prédios vão incluir agora o Sampaio Moreira, e vai ser mais um local para que o paulistano e o turista possa conhecer. E, de novo, valorizando o patrimônio da cidade. E daqui a pouco no Metrópolis, cinema, literatura, periferia e também tem teatro. Celso Frateschi é o grande inquisidor. Te atropelar para empilhar carvão quente ao redor da fogueira em que eu te queimarei, por teres ousado vir nos estorvar.
Porque esse alguém merece mais do que todos essa fogueira. Esse alguém és tu. Na última semana, o escritor Milton Ratum recebeu o prêmio Juca Pato. A premiação literária é um reconhecimento ao trabalho do escritor brasileiro, especialmente por conta do último romance, A Noite da Espera. Pois é, o Ratum ele aproveitou a oportunidade para falar o que é óbvio. Né? Mas precisa ser falado, Exatamente. né? Infelizmente, aqui no Brasil, precisa ser repetido e cobrado, né? A todo momento. A importância do investimento na educação para criar o interesse pela cultura. Aliás, o tema foi bastante discutido nesta semana aqui no Metrópolis. Vamos ver? Eu, quando penso no leitor, quando nós falamos, não há leitores no Brasil, faltam leitores, reclamamos o tempo todo, mas só há leitores e bons leitores quando há uma formação educacional. Quando a escola possibilita a formação de leitores, né? Quando nas escolas há bibliotecas, há condições propícias para a leitura, para a reflexão, para o ensino. Sem isso, as políticas culturais não funcionam também, porque as políticas culturais dependem da formação educacional. Nós temos que mirar, focar a qualidade do ensino público. Só assim nós vamos dizer, evitar aventuras obscurantistas, vamos evitar personagens sinistros na política, vamos evitar todo tipo de enganação, né, de discurso enganador. Uma pena que nos últimos 3 anos os investimentos nas políticas públicas de cultura caíram bastante, seja em nível municipal, estadual e nacional, né? A queda no campo da cultura foi de entre 30% a 40%, isso é muito significativo. Sim. Em comparação a isso, você tem um grande movimento literário acontecendo nas periferias e a literatura, até impulsionada pelo rap, e aí os Racionais é um grande exemplo disso, quando fez distribuição de mais de 100 mil cópias de seus discos por sistemas alternativos, influenciou uma prática de saraus e literatura muito potente. Sim. E mais bacana, esses saraus hoje estão nas escolas. E a literatura precisa estar com a comida, precisa estar na esquina, precisa estar na cesta básica. Sim. A gente precisa ter livros na cesta básica. Ou seja, você está falando aqui em alto bom som que a cultura tem que estar no centro do debate dos nossos candidatos, por exemplo. A cultura tem que estar no centro do debate do desenvolvimento de uma nação, que transforma um amontoado de gente num lugar, é sua cultura. E aí, nesse sentido, o investimento que a gente tem que ter para a cultura como uma ferramenta de estratégia de desenvolvimento, ela é fundamental. As livrarias não viram o movimento literário que estava acontecendo paralelo, né, aos seus salões e às suas estantes altas. A literatura hoje, para a gente aprender o que está acontecendo com a literatura, a gente tem que ir na periferia das cidades, né? Agora, há pouco eu estive no Recife, né, a cidade em que eu vivi durante muito tempo, e fui visitar o bairro de Água Fria, né, um bairro da periferia do Recife. Chegando lá, fiquei sabendo de uma batalha de MCs, né, uma batalha que acontece semanalmente no Alto do Pereirinha. Chego lá no Alto do Pereirinha, num campo de futebol, debaixo de um poste iluminado, as pessoas se reúnem semanalmente para celebrar a poesia. Adelaide Santos, na favela ali do Alto do Pereirinha. Então, exemplos não faltam da literatura sendo movimentada ali nesses lugares, nessas comunidades, nessas favelas, né? Há muito tempo as editoras não prestavam atenção nisso, e daí vem, né, exatamente, e aí... vem a consequência disso, né? O problema é o seguinte: o Estado se convence de quem tem que patrocinar filmes, cujo objetivo não é o lucro material, não é o lucro físico só, mas é um lucro, digamos, intelectual, um lucro espiritual, um lucro que adicione alguma coisa ao nosso patrimônio cultural para entender o Brasil. Enquanto o Estado não se convencer disso, não vai ter nada. Porque ele vai falar, isso é filmes para minorias. Perfeitamente. As minorias, numa democracia, as minorias têm direito. Aliás, a democracia, eu acho que é mais um governo de minorias do que as maiorias. As maiorias são sempre contempladas. É para você continuar pensando, como a gente está pensando também. Vamos de teatro? Celso Frateschi atua e dirige a nova montagem de O Grande Inquisidor. O texto foi retirado de um trecho do romance Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, uma obra universal.
que foi escrito em 1879, mas ainda possui questões políticas, sociais e humanas bem atuais. Em nome desse culto universal que os homens se mataram uns aos outros a golpes de espada, criaram deuses e se desafiaram. Abandonai vossos deuses e vinde se juntar aos nossos, ou mataremos a vós e a vossos deuses. Terceira vez que você monta, né, esse espetáculo. As duas primeiras vezes já tinham montagens bem diferentes entre si. Durante 15 séculos, lutamos e sofremos por causa dessa tua liberdade. Essa é a radicalização total. Bom, vai saber se daqui a algum tempo eu faço uma quarta, uma quinta. A gente sentiu esse impulso de falar, não, ele está falando para agora. As questões religiosas que ele está colocando voltaram todas. As questões da relação do homem com a sua liberdade, com a sua livre escolha, estão todas de novo pertinentes e a gente, confundem a nós. Não é que a gente está querendo dar nenhuma aula, não. As questões que são colocadas aqui são colocadas em primeiro momento para a gente mesmo. Não há, volto a dizer, sentimento mais angustiante para o homem do que procurar alguém a quem ele possa, o mais rápido possível, entregar esse dom da liberdade que o desgraçado carrega desde o seu nascimento. Na história, Jesus Cristo retorna e é estampado em grafites. Ele é preso, interrogado, julgado e condenado à fogueira sob a alegação de perturbar a igreja. Celso Frateschi faz o papel de cardeal, o juiz da igreja. Aqui o inquisidor representa uma crise na justiça da igreja, né? Em que tem que apelar para autos de fé onde se queimavam 100 pessoas numa única noite, né? Paralelo com a crise da justiça que a gente está vivendo hoje no século XXI, aqui no Brasil particularmente, é muito grande, né? Existe uma concentração de poder e uma completamente inconsequência nas condenações ou na forma de constituir o julgamento, que é legal que a gente perceba, olha, as coisas são falíveis, inclusive a justiça. Não sei quem és, nem quero saber, mas amanhã eu te julgarei, te condenarei e te queimarei como o pior dos hereges. Tem alguns colegas de televisão que falam, eu não vou ficar repetindo o mesmo texto toda vez, porque isso é cansativo. E eu já penso o contrário. Eu acho que a única forma de você não repetir o texto todas as vezes é, paradoxalmente, falar o mesmo texto. Uma frase que eu fiz agora há pouco na cena, que é... O segredo da existência não consiste apenas em viver, mas sim em ter algo. A cada vez que eu falo isso, tem um significado diferente. Eu sinto que tem para mim e sinto que tem para quem está ouvindo também. É um novo texto. Se atropelar para empilhar carvão quente ao redor da fogueira em que eu te queimarei, por teres ousado vir nos estorvar. Porque esse alguém merece mais do que todos essa fogueira. Esse alguém és tu. E no próximo bloco temos música aqui no estúdio, o novo trio de César Camargo Mariano. Hora de música no estúdio do Metrópolis. César Camargo Mariano em projeto novo ao lado do baixista Cidiel Vieira e do baterista Thiago Rabelo. Rapaziada, é com vocês. Yeah.
Muito bem, César, Cidiel, Thiago, venham para cá, vamos conversar a respeito desse show que vocês vão fazer. César, fazia um tempo que a gente não se via, hein? Fazia um tempinho. Mas agora a gente está se reencontrando aqui no Metrópolis e o público vai ter a chance de ver vocês tocando lá no Bourbon Street, terça-feira, a partir das 9h30 da noite. Terça-feira, isso aí. Depois eu vou falar até das Master não sei o quê, papapá, que você vai falar aqui também para nós. Mas eu quero saber de vocês, dessa união de vocês. Estão tocando agora em trio, mas vocês já se conhecem e tocaram em outras formações também, não é? A gente acho que, me corrija se eu estiver errado, ou não estiver lembrando, a gente começou uns 7 anos atrás, mais ou menos. Isso. 7 anos. Num concerto que a gente fez no... De septeto. De septeto, isso. Septeto. Tocou o septeto. Porque a gente faz várias formações, não é trio. Mas sempre com esse tripé aqui. Sempre com esse tripé. Sempre vocês 13, mas agregam outros músicos e tal. Isso, quarteto, quinteto, septeto. Eu sou absolutamente leigo. Agora, para você, vamos ver aí, garotada. Qual é a diferença de tocar 3, tocar 7, tocar 8, assim, para o músico, desafio para o músico? Thiago. Eu acho que o trio, ele te expõe de uma maneira muito boa, que você tem que ficar ligado o tempo inteiro, entendeu? Você tem que ouvir muito o piano, o baixo, a música, a forma da música, você tem que sentir ela como um todo. Você não consegue se distrair, porque você fica muito exposto, né? São os 3 instrumentos. Quando tem mais gente, às vezes você relaxa um pouco mais, deixa para o outro preencher o espaço. O trio, acho que você tem que se ajudar o tempo inteiro. É isso que você está querendo dizer? Não, errar não. As funções ficam mais divididas. Ficam mais divididas, que eu estou falando. De fato. Mas você começou como um trio, não é? Profissionalmente. Foi. Foi Sambalanço? Foi Sambalanço, quer dizer, o Sambalanço acabou... Isso, mas o Sambalanço acabou sendo gerado por uma circunstância, porque eu comecei a tocar em bar, boate. Comecei a tocar fazendo baile, orquestra, não sei o que. E logo em seguida fui tocar em bares, clubes, né? Da época. E... Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo, Baiuca, essas coisas. E era tudo formação. A formação era trio, mais bateria. E vocês tocavam bossa nova? Ou outras coisas? Não, isso foi antes da bossa nova. Não foi nos anos 60? Eu pensei que tivesse sido nos anos 60. Isso foi anterior? Foi anterior. Eu vou ter que dizer a idade. Essa parte a gente esquece. Falar sobre... São 3, então. São 3. Não, o Sambalanço Trio, porque o Sambalanço na época era um gênero que a gente deu esse nome. E Sambalanço Trio foi justamente por causa dessa fusão que aconteceu do samba, do jazz, da coisa assim, e começou a virar a bossa nova. Então o Sambalanço Trio nasceu no começo da bossa nova mesmo. Depois que gerou o Som 3 e depois outras coisas. Mas o trio, a essência do trio, piano, baixo, bateria, começou antes, ainda antes um pouco. Como eu estava dizendo, nas boates. Para vocês, para essa geração de vocês, está tocando com o César aqui, significa, além de... Você quer que eu saia? Não, tocar com o César, o que é o mais legal de tudo isso é que eu falo para mim, eu ouvi o César tocar, eu aprendi tocando com o César nos discos, ouvindo as coisas e de repente estar tocando com ele às vezes, eu já falei isso para ele, foge do meu controle de saber se é real ou se é sonho, sem piegas, porque de fato para mim é prazeroso, mas acho que o musical que é o mais legal de tudo isso, né? De saber que eu estou tocando com alguém que criou, de uma certa forma, não um estilo musical, mas que fez parte da história da música brasileira, de um momento que ela estava em ascensão e que hoje eu
de uma certa forma, faço parte disso, desse momento que ele viveu, entendeu? Então, para mim, é gratificante. Sabe que eu tenho a impressão assim, quando eu ouço o César tocar, parece, sabe quando você ouve o Brian May tocar os primeiros acordes e você reconhece que é o Brian May, Sim, o César começa a tocar o piano, esse é o César. Você pode não estar vendo o César, mas tem um jeito dele tocar. Dá uma lembrança, né? Acaba sendo uma lembrança daquilo que você já ouviu, de que são referências suas, que até hoje é minha referência. Então, acho que isso faz parte da lembrança de que eu tenho como músico e como acho que ser humano no geral, né? Bom, César, agora você pode voltar. Agora a gente fez todos esses elogios para você, você pode voltar. Eu não estava aqui, eu não vi nada. Como é que vai ser no Bourbon Street? Você vai trabalhar pra caramba na terça-feira, porque além do show das 9h30 da noite, você vai dar... Eu nunca sei a diferença dessa coisa de o que é workshop, masterclass, clinic, não sei o quê. De manhã, workshop, certo? Workshop, que é falar. Falar. E de tarde é o Master Clinic, que eu vou... Quem quiser pode subir no palco e tocar, a gente tocar junto. Uhum. E nessa de tocar junto, porque tem muita gente que me pergunta, né? Muitos músicos, pessoal da faculdade, pessoal das escolas, pô, você me dá aula e tal. Eu não sei dar aula. É a oportunidade agora. Então eu prefiro chegar e sentar do lado do pianista e toca. Muito bem. Eu só vou mostrar aqui que também... Vocês tocam aqui juntos também, junto com outros craques aqui. O César convidou craques para tocar nesse... Eu estou mostrando para alguém aqui? Aqui, ó. Se chama Join It. Quem toca aqui com você mesmo? Aí tocam... A gente convidou 3 solistas da Sinfônica, da Filarmônica de Berlim. Da Filarmônica de Berlim. O violinista chama-se Rüdiger Lieberman. Uhum. O clarinetista chama-se Walter Seifhardt e o flautista chama-se Benoît Fromanger. E o baixista se chama... Eu não lembro mais. O baterista também esqueceu o nome do baterista também, né? E tem junto com a gente o Conrado Góes, de guitarra. O Conrado, que dessa vez não veio. Não. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Metrópolis. Eu convido ainda vocês para ficarem aqui para tocarem mais uma música que eu achei sensacional, que já sei que vocês vão tocar, que é da Vila Sésamo, não é? Isso. Sesame Street. Sesame Street. Sesame Street, exatamente. Obrigado, depois, Cunha. querido, obrigado. Bom show para vocês. Muito obrigado. Bourbon Street, terça-feira, 9h30 da noite. Depois eu sei que vocês vão gravar lá no Rio de Janeiro, para a gente ter esse registro aqui. Deus quiser. Né? Deus quiser. Depois, bom retorno para sua casa linda lá nos Estados Unidos. Quando é que você vai me convidar para ir para lá? Já estou com saudade, mas sei que vou pisar lá, vou ficar com saudade daqui. Então é um problema. Quando passar por lá, eu vou fazer uma visita para você para fora. Puxa, por favor, vou tomar um café lá. Obrigado, então. Até a próxima. Muito obrigado. Metrópolis de volta com teatro. A dona da história foi um texto encomendado a João Falcão por Marieta Severo e Andréa Beltrão, que estrelaram a primeira versão da montagem. 20 anos se passaram e a peça está de volta. E dessa vez, quem está no palco é Ângela Dipp e Luana Martal, em uma readaptação do próprio João Falcão. Eu não posso ter feito uma coisa e você ter feito outra completamente diferente, pela simples razão que nós somos a mesma pessoa. Eu no presente e você no passado. Eu estou contando uma coisa que aconteceu comigo no passado. E no passado eu era você. Será que você não entendeu ainda? Ai, meu Deus, como eu era burra quando eu tinha essa idade. A dona da história é a história de uma mulher que ela tem a chance de se reencontrar com ela mesma no passado, 35 anos antes. Aí elas uma fica imaginando como seria no passado, a outra fica imaginando como seria no presente. E a história vai se... E ela vai tentando redesenhar as coisas para acontecerem de uma determinada maneira, até que, enfim, tem um final possível para as duas. Não aconteceu nada com você nesses anos todos? Aconteceu, claro. Pouco, mas aconteceu. O quê? Viajei. Eu acho que o grande lance assim da peça é o texto mesmo.
As atrizes são muito boas. Você tem toda a razão. Mas o texto do João é uma obra-prima, assim, é uma música, é como se fosse um monólogo dito por duas atrizes. E você tem que saber a sua fala e a fala, porque é a mesma pessoa falando, né? É o pensamento, a fala, o pensamento. E é um xadrezinho, assim, a dramaturgia, assim, de relojoeiro. Não dá para mudar uma palavra, porque isso vai fazer sentido lá, enfim. Não vou ao baile porque eu não quero, ora. Não foi porque eu não quis, olha. Porque eu tô muito cansada. Porque eu estava muito cansada. E além disso... Eu tava muito cansada, só isso. Só isso. Cansada de ficar esperando que a minha história caia do céu. Uma das coisas que o João, quando a gente conversou, né, começou até a falar assim, de repente entra um celular, o mundo mudou, baile, né, porque elas estão preparadas para um baile. Será que isso ainda causa ressonância, né? Uma coisa que ele mudou foi a idade da menina, né? Quando o André Beltrão e a Marita Severo fizeram, 20 anos atrás, a personagem tinha 20 anos, agora ela tem 15. O João tem uma característica que, mesmo quando ele está em cartaz, ele sempre está mudando a peça. Se ele assistir, sei lá, 1 ano depois, ele vai dizer, aquela hora a gente podia fazer. Então você imagina um texto de 20 anos, né? Eu tenho essa vontade, essa motivação de mexer sempre, porque acho que sempre pode fazer melhor e a gente vai mudando também. Você tá com vontade de mexer nessas peças, João? Eu mexo o tempo inteiro. Nunca tá fechado, nunca é uma obra fechada. Tem coisas diferentes a cada dia. Até onde eu sei, você foi escrevendo a peça enquanto elas estavam ensaiando. Primeiramente, você só tinha 10 páginas, parece, do texto? Mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Eu escrevi e tive a sorte de ter elas para testar o que eu tinha escrito. Então, eu escrevia, elas representavam, dirigia, enfim, imaginavam uma ideia de cena e a partir daí o que funcionava eu deixava, o que não funcionava eu mudava. Amanhã eu começo, hoje eu não estou muito bem, mas amanhã eu começo, eu juro, eu prometo que não passa de amanhã. O João tem uma frase de uma outra peça que a gente fez há 10 anos atrás, que ele dizia, a vida é a arte de desescolher. Quando você faz uma escolha, você desescolhe milhares de outras. Então, é uma coisa bacana se pensar, né? Maria Helena foi sozinha ao baile. Será que... Encontrou Luiz Cláudio sozinho. Será? Os dois se encontraram. Não. Sim. Pois é. O Luiz Cláudio. E a Maria Helena. Maria Helena. Eu não acredito. Que delícia. Fiquei com saudade da outra. Eu também. Fiquei com vontade de ver essa. Que ótimo. O Júnior acabou, hein? Acabou? Chega. Mas a gente vai aproveitar... Por hoje. Mas a gente vai aproveitar a presença ilustre do César Camargo Mariano aqui no estúdio para fechar o programa com mais música. Que tal, hein? Lógico que vamos aproveitar sim. Ele está ao lado do Cid Alvieira, do Thiago Rabelo, um super trio que vai botar para quebrar na terça-feira lá no Bourbon Street, com certeza, né? E eles vão encerrar ainda... Olha que legal, uma música. A música é tema... de Vila Sésamo. Exato, Vila Sésamo mesmo. Que demais. E mais curioso ainda que o César me contou antes, é que o compositor do tema de Vila Sésamo é um português. Não sabia. É um português. Se chama Joe Raposo. Joe Raposo. Então... Deve ser José Raposo, né? Ninguém nos Estados Unidos virou Joe Raposo. Então encerramos com José Raposo e voltamos terça-feira depois do Jornal da Cultura. Um beijo. Tchau.